Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pastor Júlio César Benfica. E eu tenho uma palavra abençoada para você nesta semana. Eu quero trazer aqui pelo menos 7 motivos para você não desistir do caminho de Deus, mesmo que esteja difícil. Isso mesmo, vou repetir para você 7 motivos para você não desistir do caminho de Deus, mesmo que esteja difícil. Pois todos nós sabemos, todo cristão em algum momento da sua caminhada com Deus passará por momentos difíceis. Jesus disse que seus discípulos passariam por aflições. Ele disse também que o caminho de Deus é um caminho apertado e estreito, fazendo referência as dificuldades de servir a Deus em um mundo que jaz no maligno. Ainda encontramos nos evangelhos de que seremos perseguidos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Além de tudo isso, temos ainda pelo menos 3 grandes inimigos identificados na Bíblia, a saber, a nossa carne, o mundo e o diabo. Tudo isso nos mostra que ser discípulo de Jesus não é tarefa fácil. Todas essas constatações fazem muitos desistirem de seguir o caminho do Senhor. Todos os dias, milhares de pessoas que andavam com Jesus jogam a toalha e o abandonam. Outros ficam diante de uma grande dificuldade, de um grande dilema, achando que talvez o caminho largo seja o melhor. Se você já desistiu de andar no caminho de Deus, ou se tem pensado em desistir, gostaria de expor pelo menos 7 motivos pelos quais você não deve desistir de andar nos caminhos de Deus, ainda que esteja passando por grandes lutas e pelejas na sua vida. Aí eu te faço uma pergunta: por que não devemos desistir de andar no caminho de Deus? Sabe por quê? Primeiro, porque o caminho de Deus é o caminho da vida. Andar na presença de Deus não é fácil, mas é o único caminho que nos leva à vida eterna. Muitos se iludem achando que outros caminhos serão melhores, que os levarão a uma vida melhor, mas a Bíblia é bem clara quanto aos caminhos que não são o caminho de Deus, que parecem bons caminhos, mas não são. Provérbios, número 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas, olha só, ao cabo dá em caminhos de morte. Por isso, então, não desista de andar no caminho de Deus, pois Ele é o único que nos levará à vida e nos livrará da morte espiritual. Porque o caminho de Deus também é o caminho da salvação e da vida eterna. Saiba que você não deve desistir de andar no caminho de Deus, porque o caminho de Deus realmente é o caminho da vida, e o caminho de Deus é o caminho da salvação e da vida eterna. Não se iluda. Só existe um caminho que chega ao céu. É o que da Bíblia chama de vida eterna, e esse caminho chama-se Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que somente quando andamos seguindo a Jesus Cristo, estamos no caminho que nos leva à vida eterna, à vontade de Deus. Sair desse caminho é desviar-se do único caminho seguro para a eternidade. Porque o caminho de Deus também é o caminho da bênção. Muitos confundem bênção com prazer. Se não for prazeroso, não é bênção. Esse pensamento está errado. Bênção, no contexto bíblico, é fazer a vontade de Deus, andar nela. Ainda que seja difícil, um caminho de prazeres longe de Deus é um caminho de maldição, um caminho de lutas difíceis, mas perto de Deus é um caminho de bênção. Os sofredores, olha essa palavra que linda, os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. O salmista, escrevendo esta palavra,
No Salmo 22, verso 26, abandonar o caminho de Deus equivale a abandonar o caminho abençoado, onde se encontram as bênçãos do Senhor para nós. Isso mesmo, abandonar o caminho de Deus equivale a abandonar o caminho abençoado, onde se encontram as bênçãos do Senhor para nós. O caminho de Deus também é o caminho da proteção. Quem não deseja ser protegido por Deus? Somente aqueles que andam em seus caminhos têm esse privilégio. A Bíblia é bem clara quando nos afirma que Deus está ao lado de seus servos, ainda que o caminho seja difícil, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Já no outro caminho, o largo, onde a impiedade reina, só há aparente paz, pois a destruição virá mais cedo ou mais tarde. Pense nisso. O caminho de Deus também é o caminho da satisfação. Você já parou para pensar por que servos de Deus que sofreram grandes perseguições demonstravam tanta alegria mesmo em terríveis condições? Por exemplo, livro de Atos, capítulo 16, versículo 24 e 25. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. A resposta é maravilhosa. O caminho de Deus, ainda que difícil, é o caminho da satisfação, onde nos alegramos estar mesmo nas dificuldades. As dores e lutas são sofridas e sentidas na pele, porém com o consolo de Deus nos sentimos satisfeitos, completos e vitoriosos, ainda que estejamos injustamente em uma prisão, como ocorreu com Paulo e Silas. O caminho de Deus também é o caminho do descanso. Muitos acham cansativo demais ser crente, andar na presença de Deus. Porém, o caminho de Deus é o único caminho em que somos consolados, pastoreados, cuidados pelo próprio Deus. Nos outros caminhos estamos entregues aos inimigos, que nos trarão graves destruições e cansaços que não passarão. Já no caminho de Deus recebemos o descanso que vem do próprio Deus que nos pastoreia. Lembre-se quando Jesus ele pronunciou tão abertamente no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, dizendo: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma. E para finalizar esta palavra, o caminho de Deus é o caminho da vitória. Quem não deseja ser vitorioso, hein? É apenas no caminho de Deus que somos vitoriosos de verdade. A verdadeira vitória é estar ao lado de Deus e fazer a vontade dele. Tudo que os outros caminhos podem nos proporcionar são coisas passageiras. Jesus chamou essas coisas de tesouros da terra, que a traça e a ferrugem destroem. Os tesouros acumulados nos céus representam a nossa vitória. São tesouros que não podem ser tirados de nós, pois foram dados pelo próprio Deus e conquistados no caminho dele. Nos outros caminhos não existe vitória, antes existe morte e derrota. Então, querido, ande nesses caminhos. Você quer receber a tua bênção? Então, ande neste caminho, que é o caminho do descanso. Você quer ser vitorioso? Ande neste caminho, que é o caminho da satisfação. Você quer ser protegido? Então ande pelo caminho da proteção do nosso Deus. Você quer receber uma grande bênção? Ande no caminho de Deus, que também é o caminho da bênção. Você quer receber a salvação eterna?
Então continue andando neste caminho, que também é o caminho da salvação e da vida eterna para ti, porque o caminho de Deus é o caminho da vida. Que Deus abençoe a sua vida. Tome posse desta palavra em nome de Jesus. Um forte abraço, a paz do Senhor.